Só que a questão é, ele perguntou para ele. E aí, Jonas é confrontado, porque tudo isso aqui faz parte do plano. É o problema que Deus criou para revelar para Jonas o problema que ele se tornou. E aí Jonas vai, irmão, eu vou terminar, diga glória a Deus. E quando Jonas percebe que a coisa está feia, ele se autoaceita, né? Se aceita ser jogado no mar, ele foi jogado. E um grande peixe engoliu Jonas. Me engoliu? A Bíblia diz um grande peixe. Alguns dizem baleia, tubarão. Eu sei que o peixe era grande. Aí tem gente que diz assim, mas isso aí, irmão, na verdade não é bem assim. Irmão, é assim. Você sabe que as pessoas têm dificuldade em acreditar no que a Bíblia diz, que a incredulidade já entrou no coração dele. Eu particularmente, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria, sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma, engoliu e foi transportando ele. Só que a viagem, tem muita gente que diz assim, pensa numa viagem dentro da baleia, tranquila. Leia o capítulo 2 para tu ver o quanto foi tranquilo. Ele chegou a comparar aquele ventre como as entranhas do inferno. Porque para aquele que resiste, resolver o problema que há dentro de si, terá sensações horríveis na vida. Terá de passar por coisas terríveis até que se autoconvença, ou seja, até que reconheça o porquê daquilo. Porque o sangue de Jesus resolve o pecado reconhecido. A área que não foi reconhecida, o pecado que não foi reconhecido, o sangue de Jesus não resolveu isso. O sangue de Jesus tira o pecado reconhecido. Se tu não reconheceu nessa área, irmão, essa área ainda está desprovida de solução. Está lá ele. Que batalha, hein? Entranhas, algas, e ele vai dizendo, eu me sinto assim, e tal. E se você ler o capítulo 2, um monte de sensação ruim que ele teve dentro do ventre daquele grande peixe. Até que o peixe cospe ele lá na praia, e exatamente no lugar que ele estava aí. Porque Deus é especialista em impulsionar coisas para a gente enxergar, para a gente ir para o lugar certo, não é? E aí ele está lá, e ele vai, e ele decide então pregar, e ele prega para a cidade, uma cidade de 90 e poucos quilômetros de extensão, com mais de 120 mil habitantes, e ele prega, e ele vai pregando em 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. E aquele povo começa a ouvir a mensagem, e eles começam a se arrepender. A autoridade maior da cidade determina um jejum, até os animais, tudo jejuou. Eles começam a reconhecer o que Jonas não estava fazendo, eles começam a fazer, começam a reconhecer. Olha o problema sendo resolvido. Está chegando a hora também do problema que está dentro de Jonas ser resolvido. Aí Jonas prega, o povo se arrepende. E Deus, agora, não é que Deus se arrepende, irmão, porque Deus nunca se arrepende. Até porque não tem por que Deus se arrepender. Pastor, mas está escrito aí que Deus se arrepende. Irmão, não existe uma linguagem para definir esse sentimento de Deus. Então está aqui arrependimento, mas a Bíblia diz que Deus é um homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Porque quem se arrepende? Quem não conhece o futuro. Deus conhece tudo. Então se tivesse algo para Deus se arrepender, Deus não faria. Então não existe nada fora do controle de Deus, ou que Deus não saiba. Deus sabe tudo. Então não é que Deus se arrepende. A questão é, Deus muda a sua atitude quando o homem se arrepende, quando o homem decide fazer a coisa certa. Se Deus diz que vai destruir, agora Deus decide não destruir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E agora Jonas, ele prega, o povo se arrepende, Deus decide não destruir mais aquela cidade. A condição foi aceita, o povo se arrependeu. Agora Jonas, ele vai e ele começa a dizer, no capítulo 4, eu já sabia, assim, desde o início eu ia ter misericórdia. É por isso que eu fugi. Eu já sabia que o Senhor ia
ele vai orando. Aí a Bíblia diz que o ambiente lá era um ambiente quente. A Bíblia diz a partir do versículo 5: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aí Deus fez a obra e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. A aboboreira Deus fez ela nascer. Ela fez uma sombrona gostosa para Jonas. Aí Jonas ficou debaixo daquela sombra. Oh, que gostoso! Aí Deus sopra um vento e um calor que queima a careca de Jonas. E Deus diz a Bíblia que ele manda um bicho, o bicho destrói aquela aboboreira, mata a aboboreira. Jonas fica revoltado, fica bravo. Aí Deus vai pregar para ele. Não é que ninguém evangelizou, não foi Deus está pregando para ele. E passou pelo processo todo, não teve jeito, todo está ali duro, irredutível. Deus vai lá e prega para ele. Aí Deus fala assim: ô Jonas, você está bravão por quê, Jonas? Cada aboboreira? Ô Jonas, fui eu que fiz a aboboreira. Você não fez nada por ela, você não regou ela, jogou água nela, não fez nada pela aboboreira. Fui eu que fiz a aboboreira e fui eu que destruí a aboboreira. E você está bravo, nervoso, cada aboboreira. Ou seja, você queria o que, Jonas? Que eu tivesse misericórdia, piedade da aboboreira. É isso, Jonas? É isso. Porque se for, Jonas, você não está aceitando a minha misericórdia sobre 120, mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. São seres humanos que têm alma. Essa aboboreira não tem alma, mas eles têm. Aí você quer que eu tenha misericórdia da aboboreira, mas não quer que eu tenha misericórdia daquele povo. Sabe o que é isso aqui, irmão? Gente que valoriza mais coisas do que vidas. Você quer que eu tenha misericórdia da aboboreira, mas não quer que eu tenha misericórdia do meu povo? Aí não, porque aí Deus está pregando misericórdia para ele. Aqui Deus já estava pregando Jesus para Jonas, porque Jesus é o que? É graça, misericórdia, perdão, não é? Benignidade. Deus já estava pregando Jesus para Jonas, para que Jonas se convertesse, para que o problema de Jonas realmente fosse resolvido. Por quê? Porque daí terminou a passagem, não fala mais nada de Jonas. É porque quando termina aqui parece que não tem mais nada. É a revelação de que Jesus é o amém de todas as coisas. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. É porque Jesus chega para resolver aquilo que parece que não foi resolvido. E se você quiser hoje, Ele vai dizer da tua casa, porque Ele é o amém, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. O nosso Senhor está maravilhoso. Diga não. Amém? Quem crê nessa palavra? Fica todos em pé. Que o Espírito de Deus faça essa palavra fluir no interior da sua alma. De tal maneira que você não fuja de nenhum problema, mas você diga: Deus, eis-me aqui para resolver. Eis-me aqui, Senhor, no que for necessário para resolver essa coisa que está dentro de mim. Eu fiz um velório esses tempos atrás, irmãos.